Fala, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Meu nome é Miriam Anita. Estamos aqui para ler um texto de Vilmara Lima chamado Herdeiros. Esse texto foi escrito para o Manancial, que é um devocional que tem uma meditação diária baseada na Bíblia, que é a palavra de Deus. E o objetivo dele é inspirar, exortar e edificar a nossa vida espiritual. O Manancial, ele é produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil. Bem, irmãos, como eu não escrevi nenhuma linha do texto que nós vamos ler, foi a irmã Vilmara, o que eu vou fazer? Vou ler com os irmãos e contar aquilo que eu entendi. Então, para que o Senhor possa nos abençoar, nos mostrar aquilo que precisamos compreender, vamos orar. Senhor Jesus, obrigada porque somos herdeiros. Obrigado porque o Senhor nos colocou na sua família, nos adotou. Ó Jesus, que nós possamos ter isso sempre em mente e que isso possa encher no nosso coração. E o fato de sermos herdeiros faça com que nós nos conduzamos na vida como filhos teus. É o que eu te peço, é o que nós te pedimos em teu nome, Jesus. Amém. Bom, o texto bíblico que leremos está em Gálatas 3, capítulo 15, Gálatas 3, versículos 15 até o 20. E diz assim: Irmãos, apresento-lhes um exemplo da vida diária. Ninguém pode anular ou fazer acréscimos a uma aliança irrevogável, pois bem Deus fez a promessa a Abraão e a seu descendente. Observem que as escrituras não dizem a seus descendentes como se fosse uma referência a muitos, mas sim a um descendente, isto é, Cristo. É isso que quer dizer. A lei que veio 430 anos depois não pode anular a aliança que Deus estabeleceu com Abraão, pois neste caso a promessa seria quebrada. Portanto, se a herança pudesse ser recebida pela obediência à lei, ela não viria pela aceitação da promessa. No entanto, Deus, em sua bondade, a concedeu a Abraão como promessa. Qual era então o propósito da lei? Ela foi acrescentada à promessa para mostrar às pessoas seus pecados. Mas a lei deveria durar apenas até a vinda do descendente prometido. Por meio de anjos, a lei foi entregue ao mediador. O mediador, porém, só é necessário quando dois ou mais precisam chegar a um acordo, e Deus é um só. Amém? Bom, então, herdeiros. O versículo escolhido pela irmã Vilmara é o 17, que diz: Pois se a herança depende da lei, já não depende da promessa. Deus, porém, concedeu-a gratuitamente a Abraão mediante promessa. Então, a irmã Vilmara fala que às vezes ela vê uns tweets lá na internet, né? E as pessoas dizendo assim: eu queria ser herdeira, né? E ela sempre que vê esse tipo de tweet, ela pensa: mas eu já sou herdeira, né? Então, quando Deus chamou Abraão, ele fez uma promessa. Lá em Gênesis 12, versículo 13, Deus falou para Abraão assim: Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, por meio da descendência de Abraão, famílias de todos os lugares e todos os tempos iam ser herdeiras da grande bênção de Deus por causa da promessa. Porque Deus prometeu, não porque as pessoas cumpriam a lei, longe disso. Mas a gente, né, sem compreensão, sem discernimento, a gente acaba muitas vezes reduzindo as bênçãos de Deus, em achar que bênção é dinheiro, é matéria, é não ter problema financeiro, é não ter problema na casa, é não brigar com ninguém, é não ter nenhum tipo de problema, não ter doença. Não, bênção é ficar, com tudo bacaninha. E não é isso que o Evangelho promete, né? A gente já está cansado de saber que Jesus disse que a gente ia ter problema sim. Então a gente tem que lembrar que a nossa maior herança em Cristo Jesus não é dinheiro, não é saúde, não é paz, não é nada disso. É a salvação. A maior herança é a salvação. A gente ia para o inferno, estava condenado, não tinha a mínima chance, mas por causa do que Jesus Cristo fez por nós,
deixou o céu, se fez carne, virou um bebezinho, nasceu, cresceu, trouxe a palavra de Deus, morreu por nós e ressuscitou. Por causa desta obra redentora, a gente que acredita que Jesus fez tudo isso por amor e por nós, por causa disso, a gente sim acaba recebendo a vida eterna. Então, irmãos, a gente tem que ter em mente o seguinte, que a herança inclui tudo que Jesus tem de bom pra gente. Então, inclui outras bênçãos espirituais, coisas que a gente nem tem como contar. A gente é filho de Deus e vai herdar tudo com Cristo Jesus. E já agora, nesse mundo, a gente tem acesso a um monte de bênçãos, né? Imagine quando a gente for para a eternidade. Não dá nem para saber quais serão as bênçãos, mas a palavra diz que serão bênçãos incontáveis. Então, irmãos, coloque isso na sua cabeça. Quando tudo estiver muito difícil, muito angustiante, muito sem saída, quando a gente olha para o lado assim, não vê nada que possa dizer, olha, aquela porta vai se abrir, lembra que você tem a paz de Deus e a paz com Deus. Quando a gente está triste, o Senhor nos consola. Quando a gente sente falta de alguma coisa, o Senhor vai prover a nossa necessidade. Quando a gente passa pelo vale da sombra e da morte, fica tranquilo. O Supremo Deus, o Senhor, o pastor das nossas almas, vai nos acompanhar. Então não tem nada melhor do que ser herdeiro do Senhor. Não existe nada melhor. Então não tem nada nesse mundo, nem dinheiro, nem riqueza, nada, nem cuidado, nada pode valer tanto quanto o que Deus faz por nós. Aliás, o cuidado de Deus, né, pessoal, em relação a nós. Um Deus que é bom e um Deus que é poderoso e um Deus que realmente se importa com a gente. Nós temos que ter isso na nossa cabeça. Deus se importa conosco. Então a gente tem uma herança muito maior e muito melhor que as bênçãos materiais, né? Às vezes você fala, poxa, eu não tenho dinheiro, eu não tenho tudo que eu gostaria de ter, mas nós temos uma herança muito maior que essa. Então que isso possa realmente satisfazer o nosso coração e encher o nosso coração de contentamento, amém? Bom, irmãos, o nosso manancial termina assim, ó. Nós já recebemos o cumprimento da melhor promessa e desfrutamos da melhor bênção, ser herdeiros de Deus, amém? Bom, agora eu vou terminar dizendo que o abraço é o encontro de dois corações e para nós, ó, que somos herdeiros, um abraço de urso, ó, que afinal de contas, abraço não dá certo em reunião de porco espinho. Nós que somos herdeiros, poxa, temos mais é que nos abraçar. O nosso versículo é o Salmo 73, 26, que diz, Deus é a minha força, Ele é tudo o que eu sempre preciso. Então põe isso na sua cabeça. Deus é a nossa força. E agora sim, irmãos, eu me despeço com a palavra de ordem que é confia. Confia em Jesus.